Paralisia total do pescoço para baixo, jovem anda após médicos desistirem. Era uma manhã de domingo como tantas outras quando o irmão Marcos, então com 23 anos, acordou com um formigamento estranho nas mãos. Não deu muita importância, achando que era apenas cansaço do trabalho na construção civil, onde carregava sacos de cimento e levantava paredes desde os 16 anos. Mas ao longo da semana, aquele formigamento foi subindo pelos braços, como se agulhas finas estivessem picando por baixo da pele. Ele tentou ignorar, mas no sábado seguinte, ao se levantar da cama, suas pernas tremiam como se fossem de gelatina. Quando tentou dar o primeiro passo, caiu no chão, sem força para se sustentar. A família, assustada, o levou ao posto de saúde mais próximo. O médico que o atendeu franziu a testa ao ver os reflexos quase nulos nos joelhos e tornozelos, a dificuldade para segurar um copo d'água, a voz já um pouco arrastada. Encaminhou-o com urgência para o hospital da cidade grande a 2 horas de distância. Lá, depois de exames que pareciam não ter fim, ressonâncias, punções, eletromiografias, veio o diagnóstico que gelou o coração de todos: síndrome de Guillain-Barré, uma doença rara em que o próprio sistema de defesa do corpo ataca os nervos, causando paralisia ascendente. O pior é que, no caso do Marcos, a progressão estava sendo rápida demais. Em menos de 48 horas, ele já não conseguia mexer os braços. A respiração começou a ficar pesada, como se um peso invisível apertasse seu peito. Os médicos o internaram na UTI, conectando-o a aparelhos que monitoravam cada batimento do coração, cada movimento dos pulmões. A paralisia já havia chegado até a altura do pescoço. Ele conseguia piscar, mover os olhos e, com grande esforço, murmurar algumas palavras. Mas nada mais. Os braços ficaram imóveis ao lado do corpo, as pernas frias e inertes como pedras. Os médicos foram claros com a família: a chance de ele voltar a andar é mínima. Mesmo que sobreviva, provavelmente ficará dependente de cadeira de rodas pelo resto da vida. A notícia caiu como uma lápide sobre a pequena casa onde Marcos morava com os pais e 2 irmãos mais novos. Sua mãe, Irmã Maria, uma serva fiel que nunca faltava às reuniões na congregação, sentiu as pernas fraquejarem ao ouvir aquelas palavras. Ela se ajoelhou ali mesmo, no corredor do hospital, e começou a clamar a Deus em voz baixa entre lágrimas: Senhor, o Senhor sabe que esse menino é tudo para nós. Ele trabalha desde cedo, nunca deu trabalho, sempre foi obediente. Se for da tua vontade, não deixa ele ficar assim, Senhor. Dá um jeito, mesmo que a medicina não tenha mais esperança. O pai, irmão João, homem de poucas palavras mas de fé inabalável, segurou a mão da esposa e disse apenas: vamos orar. E não vamos parar. E assim foi. A notícia se espalhou entre os irmãos da congregação local, e em questão de horas, dezenas de famílias estavam de joelhos em suas casas, intercedendo por aquele jovem. Na reunião de domingão seguinte, o ancião responsável fez um apelo especial: irmãos, temos um jovem entre nós que está lutando pela vida. Os médicos disseram que não há mais o que fazer, mas nós sabemos que o nosso Deus é maior que qualquer diagnóstico. Vamos nos unir em oração por ele. E a oração subiu. Não foi 1 ou 2 vezes. Foi todos os dias, em todos os horários. As irmãs se reuniam na casa da mãe de Marcos para ler a Bíblia e cantar hinos de confiança, como Deus é fiel, e confia no Senhor. Os irmãos faziam rodízio para visitar o hospital, mesmo que só pudessem ficar do lado de fora da UTI, já que as visitas eram restritas. À noite, o irmão Marcos, mesmo imóvel, ouvia os murmúrios das orações através do telefone que colocavam perto de seu ouvido. E embora não pudesse falar, seu coração clamava junto. Dentro daquele corpo paralisado, a mente de Marcos estava lúcida, e isso era uma tortura. Ele ouvia os médicos conversando em voz baixa: a paralisia já chegou ao diafragma, se piorar, vamos ter que intubar. Sentia o desespero dos pais quando achavam que ele estava dormindo. Via as lágrimas da irmã mais nova que mal tinha 12 anos, quando ela encostava a mão na sua e dizia: irmão, por favor, não vá embora não. Mas em meio àquele mar de dor, uma coisa o sustentava: a certeza de que Deus estava ali. Uma noite, quando a UTI estava silenciosa e só uma enfermeira de plantão vigiava os monitores, Marcos sentiu uma presença ao seu lado. Não era um sonho. Não era alucinação. Era como se alguém estivesse ali bem perto, e ele ouviu uma voz suave, mas firme dentro do seu espírito: não temas. Eu estou contigo. Não foram palavras audíveis, mas ele entendeu como se tivesse ouvido. E naquele momento, uma paz tão grande encheu seu coração que pela primeira vez em dias, ele conseguiu dormir sem medo. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Durante a visita médica de rotina, o neurologista tentou testar os reflexos de Marcos como sempre fazia.
Mas dessa vez, quando passou o martelo de reflexos no joelho do jovem, houve uma pequena contração muscular, quase imperceptível, mas estava lá. O médico congelou, olhando para o gráfico do aparelho. Isso não estava acontecendo ontem, murmurou. Chamou outro colega, repetiram o teste. Sim, havia uma resposta. Fraca, mas havia. A notícia se espalhou como fogo. Os pais de Marcos choraram de alegria, e as irmãs que estavam no corredor do hospital começaram a louvar a Deus em voz alta, chamando a atenção até dos funcionários. Glória a Deus! Ele está começando a reagir. Mas os médicos, embora esperançosos, foram cautelosos. É cedo para comemorar. Pode ser apenas um espasmo. Vamos esperar. Mas Deus não pararia por aí. Naquela mesma noite, enquanto a congregação inteira se reunia em um culto de oração especial por Marcos, algo sobrenatural aconteceu. Ele estava sozinho no quarto da UTI, apenas com a luz fraca do corredor iluminando o ambiente. De repente sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por cada nervo paralisado. Começou nos dedos dos pés, que ele não sentia havia semanas, e foi subindo, como ondas de formigamento. Marcos queria gritar, mas não conseguia emitir som. Queria mexer as mãos, mas elas ainda não respondiam. Mas dentro dele uma certeza explodiu: Deus está me curando. E então, com um esforço sobre-humano, ele conseguiu mover o dedo mindinho da mão direita. Só um pouquinho. Mas moveu. E depois, o dedo seguinte. E mais um. Quando a enfermeira entrou para checar os sinais vitais na madrugada, encontrou Marcos com os olhos arregalados, suando, mas sorrindo. Ela assustou. O que foi? Você está com dor? Ele balbuciou com voz rouca. Não, eu mexi o dedo. A enfermeira achou que era delírio, mas quando viu o monitor cardíaco acelerado de emoção, chamou o plantonista. Eles testaram, era verdade. Os dedos estavam respondendo. Fraco, mas estavam. No dia seguinte, a UTI estava em polvorosa. Os médicos não conseguiam explicar. Isso não acontece assim. A recuperação da Guillain-Barré é lenta quando acontece. Não em questão de horas. Mas os exames não mentiam. A atividade nervosa estava voltando. Marcos já conseguia mover os pulsos levemente e, com ajuda, levantar os braços alguns centímetros. Quando os pais chegaram para a visita, encontraram o filho sentado na cama, algo impensável há 2 dias. A mãe caiu de joelhos no chão, chorando e louvando a Deus. O pai, com os olhos cheios d'água, só conseguia repetir: Glória a ti, Senhor! Glória a ti! A notícia chegou à congregação, e o culto daquele domingo foi de pura gratidão. O ancião leu o Salmo 30. Chorei a noite inteira, mas pela manhã veio o canto de alegria. E assim foi. O canto de alegria veio. Marcos ainda estava fraco, ainda dependia de ajuda para quase tudo, mas estava vivo. E o mais importante, estava melhorando contra todas as probabilidades médicas. Mas a batalha não havia terminado. Os médicos, embora surpresos, advertiram: a recuperação pode parar a qualquer momento. Ele pode ficar com sequelas permanentes. Não criem expectativas muito altas. E por um tempo, pareceu que eles estavam certos. Por 2 semanas, Marcos ficou estagnado. Conseguia mexer os braços, mas as pernas continuavam mortas. A fisioterapia era dolorosa, e havia dias em que ele desanimava. Será que vou ficar assim para sempre, Senhor? Perguntava em oração. Até que em uma tarde de quarta-feira, durante a visita de 2 irmãos da congregação, algo aconteceu. Eles estavam lendo a Bíblia para ele, quando Marcos sentiu novamente aquele calor estranho nas pernas. Desta vez, era como se algo estivesse desamarrando seus músculos. De repente, sem pensar, ele tentou dobrar o joelho. E dobrou. Só um pouco, mas dobrou. Os irmãos gritaram: Irmão, você mexeu a perna. Marcos tentou novamente com mais força. Desta vez, o pé se moveu alguns centímetros. Era como se uma corrente tivesse sido quebrada. A partir daí, a melhora foi acelerada. Em 1 semana, ele já conseguia ficar de pé com ajuda. Em 2, deu os primeiros passos com um andador. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não é normal. Não tem explicação científica, disse um deles. Mas Marcos sorria porque ele sabia a explicação. Era a mão de Deus. 3 meses depois do dia em que tudo começou, Marcos entrou na congregação andando com suas próprias pernas. Não era uma marcha firme, ele ainda mancava um pouco e usava uma bengala para segurança, mas estava de pé. E quando os irmãos o viram, foi uma explosão de louvor. Muitas irmãs choravam, os homens davam glórias a Deus em voz alta, e as crianças, que não entendiam muito bem o que tinha acontecido, pulavam de alegria só de ver o tio Marcos andando novamente. Naquele dia, ele deu seu testemunho.
Com voz ainda um pouco trêmula, mas firme na fé contou tudo. O medo, as orações, a voz que ouviu no quarto da UTI, a recuperação que os médicos não conseguiram explicar. E terminou dizendo: eu poderia ter ficado paralisado. Poderia ter morrido. Mas Deus teve misericórdia. Não foi por merecimento meu, não foi por força minha. Foi só pela graça dele. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um de vocês. Só não desistam de clamar. Hoje, 2 anos depois, Marcos não tem nenhuma sequela. Trabalha novamente na construção, casou-se com uma irmã da congregação e toda vez que pode, visita hospitais para orar por doentes. Ele não esconde as cicatrizes das agulhas e soros, nem as marcas emocionais daquela batalha. Pelo contrário, usa sua história para mostrar que mesmo quando a medicina desiste, Deus não desiste. Sua mãe guarda até hoje os exames que comprovam a paralisia total. Às vezes, quando alguém duvida do poder de Deus, ela os mostra e diz: olha aqui, isso era o meu filho. E hoje ele corre, trabalha, vive. Não foi remédio. Não foi sorte. Foi milagre. E milagre só vem de um lugar, das mãos do nosso Pai Celestial. E assim, a história de Marcos se tornou um marco na congregação. Não porque ele seja especial, mas porque serve como lembrete de que quando os homens dizem não tem jeito, Deus responde: para mim tudo é possível. E isso, irmãos, é uma verdade que nenhuma doença, nenhuma paralisia, nenhum diagnóstico pode apagar. Que a fé de Marcos nos fortaleça a todos. Que sua cura nos lembre de que mesmo nos vales mais escuros, Deus está conosco. E que no final a última palavra sempre será dele. Glória a Deus nas alturas. Marcos nunca esqueceu o cheiro do hospital. Não era só o álcool ou o desinfetante, mas aquele ar pesado de desesperança que pairava sobre os corredores. Ele lembrava das enfermeiras que entravam no quarto com olhares de pena, dos médicos que falavam baixo com sua mãe do lado de fora, como se ele já não fosse mais capaz de entender. Mas ele entendia. Entendia cada suspiro, cada pausa, cada vamos esperar mais um pouco. Até que um dia, o mais um pouco, acabou. O neurologista, um homem sério que sempre evitava olhar nos olhos dos familiares, sentou-se ao lado da cama e disse com voz monótona: não há mais o que fazer. A lesão é irreversível. O melhor agora é preparar a família para o que vem pela frente. Sua mãe, Dona Maria, seguiu o médico até a porta e quando ele se virou para sair, ela segurou seu braço com firmeza. Não era raiva, não era revolta, era uma calma que só quem já tinha visto Deus agir poderia ter. Doutor, o Senhor faz o seu trabalho. Eu vou fazer o meu, vou orar. O médico balançou a cabeça, como quem ouve uma criança falando de contos de fada e saiu. Mas Dona Maria não se abalou. Ela voltou para o quarto, ajoelhou-se ao lado da cama do filho e começou a clamar em voz alta, como se as paredes do hospital precisassem ouvir: Senhor, o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Se o Senhor não abrir os céus por nós, quem o fará? Eu não aceito esse veredicto, porque a sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Marcos, imóvel, ouvia tudo. Não conseguia mexer nem os dedos, mas seu coração ardia. Ele não sabia se aquilo era fé ou desespero, mas uma coisa era certa: se Deus não o curasse, ele morreria ali mesmo, mas não sem antes ver a glória dele. E foi nesse momento, com a mãe chorando e orando sobre ele, que Marcos sentiu algo estranho. Não era uma dor, não era um formigamento. Era como se uma corrente quente percorresse seu corpo, começando dos pés e subindo devagar, como água enchendo um copo vazio. Ele tentou mexer o dedo mindinho do pé. Nada. Tentou de novo. Dessa vez, um tremor quase imperceptível. Sua mãe, que estava de olhos fechados, abriu-os de repente e viu. Meu filho, você mexeu. Ela gritou tão alto que as enfermeiras vieram correndo, achando que ele tinha piorado. Mas quando entraram, viram Marcos chorando, e Dona Maria apontando para o pé dele. Glória a Deus. Ele mexeu. Ele vai andar. Os médicos foram chamados. Exames foram feitos. Todos diziam que era impossível, que podia ser um espasmo, que não era nada demais. Mas Marcos sabia. E sua mãe sabia. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele dormiu com um sorriso no rosto. Os dias seguintes foram de luta. A fisioterapia doía como fogo, e havia momentos em que ele queria desistir. Por que Deus me mostrou um sinal se a cura não vem? Ele perguntava a si mesmo, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas. Mas então se lembrava das palavras do irmão mais velho da congregação, que o visitava todas as semanas. Filho, a fé não é ver a escada inteira. É dar o primeiro passo mesmo sem enxergar o resto. E Marcos dava. Um movimento aqui, um tremor ali. Até que numa tarde, enquanto tentava se levantar com a ajuda das barras paralelas, sentiu os joelhos firmes. Não tremiam. Não fraquejavam.
Ele olhou para a fisioterapeuta, que estava distraidamente anotando algo no prontuário, e disse: segura minha mão. Ela olhou assustada, mas obedeceu. Marcos solitou um pé, depois o outro. E então, com as pernas ainda trêmulas, mas obedecendo, ele deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem aviso, soltou as barras e caminhou, 3 passos curtos, mas reais, até a cadeira ao lado. A fisioterapeuta começou a chorar. Isso não é possível, ela repetia. Isso não é possível. Mas Marcos sorriu e disse: para os homens não é. Mas para Deus, tudo é. Quando Marcos voltou à congregação pela primeira vez depois da alta, foi uma festa que só o céu pode descrever. Os irmãos não cabiam em si de alegria. Alguns choravam, outros louvavam em voz alta, e muitos apenas ficavam olhando para ele, como se não acreditassem que aquele era o mesmo jovem que tinham visto ser levado de maca meses antes. O irmão que presidia a reunião naquele dia pediu que Marcos desse um testemunho. Ele subiu ao púlpito com dificuldade, ainda se apoiando numa bengala, mas com os olhos brilhando. Irmãos, começou com a voz embargada: eu não vim aqui para falar de mim. Vim para falar do Deus que me tirou de um poço sem fundo. Eu não merecia. Eu não era melhor que ninguém. Mas ele me escolheu para mostrar que, quando tudo parece perdido, é aí que ele começa a agir. E então, como se o Espírito Santo tivesse tomado conta do lugar, Marcos fez algo que ninguém esperava. Ele largou a bengala. Firme, ereto, deu 5 passos até a frente do púlpito e levantou as mãos. Se há alguém aqui hoje com uma doença, com uma dor, com um não tem jeito, eu digo: venha Jesus. Porque ele não muda. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Ele ainda faz o impossível. A congregação explodiu em glórias. Alguns caíram de joelhos, outros levantaram as mãos, e muitos choravam porque ali, naqueles minutos, o céu e a terra se encontraram. Mas a história de Marcos não terminou ali. Porque Deus não nos cura só para nós. Ele nos cura para que sejamos vasos nas mãos dele. E foi assim que, alguns meses depois, Marcos estava num corredor de hospital, não como paciente, mas como intercessor. Ele tinha ouvido falar de um homem na enfermaria ao lado, um pai de família que havia sofrido um AVC e estava paralisado do lado esquerdo. Os médicos diziam que ele nunca mais andaria. Marcos conhecia bem aquelas palavras. Entrou no quarto, apresentou-se e disse: irmão, eu também estive onde o Senhor está. Mas Deus me levantou. E Ele pode fazer o mesmo por você. O homem, de olhos cheios de lágrimas, balançou a cabeça. Já orei tanto. Não adianta mais. Marcos não discutiu. Só pegou a mão direita do homem, a única que ele ainda conseguia mexer, e começou a orar. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor de quem já esteve no vale e sabe que só Deus pode tirar alguém de lá. Pai, o Senhor vê este irmão. O Senhor conhece a dor dele. Senhor, se o Senhor curou a mim que não era ninguém, cura este servo teu. Mostra o teu poder mais uma vez. Não por nós, mas pela tua glória. E enquanto orava, Marcos sentiu a mesma corrente quente que tinha sentido em si mesmo. O homem começou a tremer. Primeiro os dedos, depois o braço, até que, de repente, ele moveu o pé esquerdo. Só um pouco, mas moveu. Os dois começaram a chorar juntos. Glória a Deus, gritou o homem. Glória a Deus, ecoou Marcos. Quando os médicos chegaram, atônitos, o homem já conseguia levantar o braço esquerdo. Em uma semana, estava dando os primeiros passos. E assim, a cadeia de milagres continuou. Hoje Marcos e sua esposa, a irmã Ana, têm um ministério simples, mas poderoso. Visitam os doentes. Não com palavras vazias, mas com a autoridade de quem já foi curado. Eles não prometem nada. Só dizem: Deus é fiel. Se Ele não curar da maneira que você quer, Ele vai curar do jeito que você precisa. Mas uma coisa é certa, Ele nunca abandona os seus. Numa dessas visitas conheceram uma senhora chamada Clara, que estava há anos acamada com uma doença degenerativa. Os filhos já tinham desistido de levar ela para a igreja, porque era muito difícil movê-la. Mas quando Marcos e Ana chegaram à casa dela, sentiram que aquele era um lugar onde Deus queria agir. Clara, uma mulher de fé mas já cansada, olhou para eles e disse: Meus filhos, eu já peço a Deus que me leve. Não aguento mais. Marcos segurou a mão dela, cheia de veias e marcas do tempo, e disse: Mãe, o Senhor não quer te levar ainda. Ele quer te levantar. E começou a orar. Não foi uma cura instantânea. Não foi um milagre espetacular como o de Marcos. Mas aos poucos Clara começou a sentir forças voltando. Primeiro, conseguiu sentar na cama sozinha. Depois, com ajuda, ficou de pé. E um dia, 3 meses depois daquela oração, ela entrou na congregação apoiada numa bengala, com os filhos chorando de alegria ao lado. Não corria, não pulava, mas estava lá, em pé, viva,
E quando o irmão presidente perguntou como ela tinha chegado até ali, Clara, com voz trêmula, respondeu: foi a fé daqueles 2 jovens. Foi a mão de Deus. E foi a oração de uma mãe que não desistiu do seu filho. Todos olharam para Marcos, que sorria com os olhos cheios d'água. Porque ali, mais uma vez, ele via que Deus não só o tinha curado, ele o tinha chamado para ser parte da cura de outros. E assim vai a vida de Marcos, entre obras de construção durante o dia e obras de fé à noite. Ele não é pastor, não é evangelista, não tem título algum. É só um servo que sabe o que é ser tirado das trevas para a luz. E toda vez que alguém pergunta como ele consegue ter tanta certeza de que Deus ouve, ele responde com a mesma simplicidade de sempre: porque eu já estive no lugar onde só ele poderia me alcançar. E ele me alcançou. Se fez por mim, faz por você também. Só não solta a mão dele. E quando as dúvidas vêm, porque vêm para todo mundo, Marcos faz o que aprendeu a fazer naqueles meses de paralisia. Ele se lembra. Lembra do cheiro do hospital, da voz da mãe orando, da corrente quente que subiu por suas pernas. Lembra que quando tudo dizia não, Deus disse sim. E isso para ele é suficiente. Que a história de Marcos nos ensine que não importa quão escura seja a noite, a manhã de Deus sempre chega. Que nos lembre que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando elas vêm. E que acima de tudo nos faça crer que para aquele que disse Lázaro, vem para fora, nenhuma paralisia, nenhuma doença, nenhum diagnóstico é a palavra final. Porque a última palavra sempre será dele. E ele diz: levanta-te e anda.